Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um projeto nosso aqui, pensado com muito carinho em analisar este livro maravilhoso. Gente, atenção especial para esta capa, porque é sobre o programa Pinga Fogo, em que o Chico Xavier participou em 1971. E nós vemos que ele tem como se fosse um furo por causa do pingo do fogo que caiu sobre ela. É a coisa mais linda, organizada pelo Saulo Gomes e da editora Intervidas. Ela traz a transcrição dos dois programas em que o Chico Xavier participou e nós vamos estar então comentando um pouquinho sobre os bastidores desse programa. Esse livro é maravilhoso porque ele traz detalhes e anotações com informações muito específicas, fotos da época do programa. Vejamos aqui, olha que linda essa parte aqui do início. Vocês vão ver que vão ter várias fotos que eu vou mostrando para vocês ao longo do programa, dos bastidores, inclusive fotos do próprio programa, tá bom? E no dia 27 de julho de 1971, às 23 horas e 30 minutos, ia ao ar o programa Pinga Fogo com a participação do Chico Xavier. O auditório já estava lotado e muitas pessoas queriam participar, mas não podiam e assim aglomeravam na parte externa do prédio. A TV Tupi, para dar um jeito nisso, instalou uns televisores para que todos pudessem acompanhar aquele momento histórico, mesmo não estando lá dentro do recinto. Era tanta gente que nas imediações as ruas precisaram ser interditadas. Pensem. O programa Pinga Fogo já era líder de audiência, porém aconteceu uma coisa inusitada. Com a participação de Chico Xavier, passou a ser esse programa considerado o de maior audiência da história do Brasil. Como participantes, tínhamos vários jornalistas muito competentes, pessoas que representavam outras organizações religiosas, também tinham os telespectadores e os que estavam ali compondo o auditório. O programa foi um sucesso e por isso mesmo resolveram fazer uma segunda edição especial no mês de dezembro daquele mesmo ano. Nesses vídeos que virão a seguir, nós vamos tratar sobre os assuntos que o Chico Xavier abordou diante das perguntas que lhe foram feitas. Cada vídeo sobre um assunto diferente. E vamos entender por que, naquela noite, o Brasil parou para assistir a Chico Xavier. E aí aqui a gente vê nessa primeira parte, ó, Pinga Fogo 1, aí tem as fotos do apresentador, dos jornalistas que fizeram as perguntas, do Chico ali, ó, sentado respondendo. E aqui diz 1971, 27 e 28 de julho, TV Tupi, canal 4, São Paulo. Nós vamos começar abordando a pergunta que a jornalista Eli Alves fez a Chico Xavier sobre os planos no mundo espiritual. E ela disse assim: Senhor Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos. Inclusive, fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? E vamos ver o que o Chico respondeu. Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem tanto quanto também em nossa organização social na Terra e que, por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes, segundo a nossa cultura, as nossas atividades de sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências. De modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Então o Chico aqui está mostrando que se aqui em vida, no planeta Terra, nós vivemos em condições tão diferentes uns dos outros, não só nessa parte exterior, material, de diferença social, mas também espiritual. Pessoas que ainda insistem mais
mais no mal, outras que já conseguem fazer mais o bem, que se despreendem mais de todas essas coisas terrenas que nos incitam aos nossos lados mais trevosos. Pessoas que já se dedicam ao serviço ao próximo, que já não dão tanta importância ao que não diz respeito aos valores e ao que realmente engrandece a alma. Então nós temos essas diferenças aqui. Sabemos que aqui nesse mundo de provas e expiações habitam espíritos de várias categorias. Também acontece assim no plano espiritual. Existem vários planos, cada um deles atraídos por espíritos da mesma vibração, ou então, numa vibração diferente, podem se encontrar alguns para algum tipo de serviço, de resgate, de trabalho e por aí vai. Nós sabemos que também a doutrina nos traz sobre a categoria dos mundos. Nós vamos ali desde os mundos primitivos até os mundos celestes ou divinos, habitados pelos espíritos puros, além de todos aqueles errantes, ou seja, que não se encontram encarnados e por algum motivo se encontram no plano espiritual. As causas podem ser diversas. Mas Chico Xavier é categórico e através da inspiração de Emmanuel ele diz que sim, no plano espiritual também existem vários planos. Quando Chico foi convidado a participar do programa pelo Saulo Gomes, ele ficou receoso, mas pela amizade que ambos tinham, pela confiança que ele tinha em Saulo, ele acaba aceitando. Mas aqui no livro tem uma informação bem interessante que fala que segundo Nena e Francisco Galves, que eram grandes amigos do Chico e que o hospedavam toda vez que ele ia para São Paulo, disseram que na véspera do programa ele passou a noite em claro pedindo ajuda ao espírito Emmanuel, caminhando pelos jardins da casa. Aí aqui também tem uma nota de rodapé muito interessante que diz assim: após 40 anos de convivência com Emmanuel, Chico não receberia apenas a inspiração do seu mentor naquele programa no Pinga Fogo. Em carta escrita a Herculano Pires, confessa ter sido literalmente conduzido. E vamos ver as palavras de Chico, então, nessa carta direcionada a Herculano Pires. Ele fala: Emmanuel conseguiu controlar-me para ele mesmo, unido a mim, numa simbiose em que eu estava semiconsciente, responder ou fazer-me responder às perguntas que iam surgindo. Ainda não sei bem como se desenrolou tudo aquilo, que de modo completo só consegui ver na reprise aqui em Uberaba. Então a gente vê que em determinados momentos, apesar dele estar nesse estado semiconsciente, ele não tinha nem noção do que estava respondendo e só assistindo depois a reprise é que conseguiu ter esse conhecimento da íntegra do que foi falado através dele. Claramente por mim, ou melhor, conscientemente, só estive eu mesmo no Pinga Fogo no instante em que nosso caro Emmanuel se afastou alguns momentos para que eu contasse o caso do avião, que nós vamos falar mais adiante sobre esse caso, porque é em uma parte ali determinada da entrevista, uma história engraçada e peculiar contada pelo nosso querido Chico. Então ele fala que só nessa hora que Emmanuel se afastou e que realmente era ele 100% falando. E diz que também no final do programa, quando fim da mensagem do poeta Ciro Costa, ele, Emmanuel, me permitiu entrar em contato com a minha mãe desencarnada. Então, por mais que eu reagisse, disse Chico, não pude reprimir as lágrimas. E isso consta no livro Chico Xavier Pede Licença, na página 45, que é do Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires e Espíritos Diversos. Bom, e esse foi o nosso primeiro episódio, fazendo aí uma introdução sobre o programa Pinga Fogo, trazendo aí alguns dados, informações interessantes e com o primeiro tema abordado no programa, que nós passamos ali, no início eles falaram sobre psicografias e trataram dos livros que o Chico já psicografou, mas nós aqui, nesse estudo, optamos por já pular um pouquinho e ir para essa parte onde ele fala então dos planos espirituais, no plano espiritual, né, se existem vários por lá,
e vamos dar seguimento a partir daí nos temas tratados pelo nosso querido Chico. Eu encontro você no próximo episódio, na quinta-feira, às 20 horas. Até lá!